7 atitudes que me fizeram sair do fundo do poço. E eu vou contar cada uma dessas atitudes, mas a 7ª eu deixei a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a que mais tem me ajudado hoje, uma das que mais tem me ajudado, mas todas essas 7 me ajudaram muito a sair do fundo do poço. Prazer, eu sou Kerlia Souza. Se você caiu do paraquedas aqui nesse vídeo, já me deixa saber. E ignora esse vento aí, porque eu quis gravar hoje, né, que já está incluída aí uma dessas coisas aí que eu vou falar no vídeo de hoje. Então eu tomei uma decisão e eu vim gravar mesmo com vento, mesmo não tendo um cenário perfeito, não tendo a circunstância perfeita, mas eu quero gravar. Então, espero que o áudio eu acho que vai ficar bom, mas o vento pode ser que atrapalhe aqui. Eu vou dar algumas pausas para arrumar esse cabelo aqui, mas vai dar tudo certo. Então, se você chegou aqui hoje, eu sou Kerlia Souza. Tenho um outro canal onde eu sou especialista em vendas pelo WhatsApp Business há 10 anos e marketing digital para profissionais liberais e empreendedores. É só procurar aí no YouTube Kerlia Souza que você vai achar. Mas esse aqui é um clube da Luluzinha, né? Onde eu falo sobre assuntos pertinentes, a maioria deles ao universo feminino, onde eu conto a minha experiência de mudança de mente, né? De quando eu decidi me revoltar em 2022 e eu disse, eu vou mudar a minha vida, e eu tenho mudado. Eu comecei em 6 meses que eu comecei minha mudança. Minhas atitudes, né? Tomei a decisão, eu comecei a perceber as mudanças. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, né? 6 meses para mudar a sua vida, alguma coisa nesse sentido. E no vídeo de hoje eu quero falar quais são essas 7 atitudes que eu tomei que me fizeram sair do fundo do poço. Gente, ao longo da minha vida toda, digamos assim, eu já estive em alguns fundos do poço, né? Acho que você também, se for ser humano, né, pode ter, na nossa vida, altos e baixos. E teve algumas situações que eu já tive algumas vezes no fundo do poço, mas tem uns que o fundo é bem mais embaixo, tem uns que o fundo é médio, dá para sair mais fácil. E eu vou contar aqui as atitudes que eu tomo, né, geralmente, principalmente quando o fundo está bem mais lá embaixo. A primeira atitude a primeira atitude que eu tomei para sair do fundo do poço foi assumir a responsabilidade da minha vida. Mas, Kerlia, isso não é óbvio? Parece até óbvio, né? Mas tem situações, dependendo de como você vive, as pessoas que vivem ao seu redor, a gente, por negligência, por preguiça, por comodismo, acaba delegando coisas da nossa vida para outras pessoas. E, gente, às vezes não é por mal, às vezes é por comodismo, como eu falei aqui. Às vezes você está tão cansado, com tanta coisa para fazer, que você acaba delegando aí algumas coisas da sua vida para as pessoas e isso acaba acarretando problemas que vai se acumulando com outros problemas e te leva ao fundo do poço. Por exemplo, às vezes na vida financeira, você acaba aí delegando para o marido, para os filhos, né? Algumas situações que vão te colocando, comprando coisa que não era para comprar, ou sei lá, pede filho, né? Acontece muito quem é mais velho assim, que tem um filho maior, né? Que não é o meu caso, mas já aconteceu, não com filho, mas com outras pessoas. Me pedia cartão emprestado, nome emprestado, aí você vai cedendo, né? Você vai ali, né? Não presta muita atenção no que está fazendo, delegando isso aí, confiando ali, e às vezes desculpa a palavra, dá uma merda, né? Aí essa atitude aí, essa situação aí já aconteceu comigo, não exatamente com cartão emprestado, acho que também com cartão emprestado, mas com algumas situações na minha vida, não só financeiro, mas em outras áreas que eu deleguei, né? Eu confiei ali naquela pessoa, ela disse que ia fazer tal coisa, eu vou acreditar que vai fazer. Eu comecei também a culpar as pessoas, né, por algumas situações que aconteceram comigo, sendo que na verdade eu que permiti, eu que deixei que a pessoa falasse talvez comigo de tal forma, ou permiti que aquela pessoa fizesse alguma coisa comigo, ou fiquei calada, não me posicionei. Então, assumir a responsabilidade da minha vida foi uma das coisas que me ajudou muito a sair mais rápido do fundo do poço. Então, assumir a responsabilidade. Então, se deu certo, é responsabilidade minha, se deu errado, é responsabilidade minha também, porque às vezes não é exatamente a gente que se enfia em algumas situações. As pessoas à nossa volta nos enfiam em situações, mas de todo jeito você deixou, você permitiu. Então, assuma a responsabilidade da sua vida. A segunda atitude que me tirou do fundo do poço foi romper com coisas ou pessoas que eram tóxicas, digamos assim, situações ruins, situações que me colocavam para baixo, né? Ou me adoeciam, me deixavam assim estressada, me deixavam assim para baixo. Então, ou a situação que eu sempre ali já tinha verificado um padrão, que aquela situação não estava confortável e estava me deixando mal. Por exemplo, eu já falei até aqui algumas vezes, ir para um lugar que eu não queria ir, aí eu cedia, ia para aquele lugar e isso foi me afundando, me afundando, me afundando. Aí eu decidi que eu queria agora me relacionar ou aceitar situações na minha vida, né?
que me favorecesse. Não, então, se está me fazendo mal, está me adoecendo, eu não estou me sentindo bem, não quero mais. E eu não mais fico ali esperando, deixando para depois, não. Eu realmente decidi que não está me fazendo bem, eu não quero. Vai desagradar, pode desagradar, vai achar ruim quem achar ruim, mas eu simplesmente não vou mais aceitar coisas que me deixam mal, que me adoecem psicologicamente, por exemplo. Então, essa foi a segunda. Terceira atitude que me tirou do fundo do poço foi priorizar a minha saúde mental. Isso, eu nem levava isso a sério, eu nem, assim, você falasse assim de saúde mental para mim alguns anos atrás, eu ia rir da tua cara, eu ia dizer que era demônio, né, que botasse a mão e expulsasse, porque sempre fui criada em berço cristão. Então o nome saúde mental para mim era um absurdo, eu nem admitia, né, só botar a mão, orar e repreender. Não, gente, tem certas coisas no nosso dia a dia, pessoas, influências, né, até um filme que você assiste, um Instagram que você assiste, tá seguindo, que só traz notícia ruim, que só traz coisa boa, coisa ruim, desgraça, aquilo entra na tua mente e vai provocando doença mental, digamos assim, e às vezes você nem percebe porque é muito sutil. Então eu comecei a priorizar da minha saúde mental. Por exemplo, se eu estou no Instagram há um certo tempo e eu já estou sentindo uma coisa estranha, porque o Instagram, o algoritmo só mandou desgraça para mim, só mandou coisa ruim, eu simplesmente deixo de seguir aquela conta ali, aquelas contas que estão só com tragédia, digamos assim, priorizando ali a minha saúde mental. Então hoje a minha saúde mental, eu tomo muito cuidado com o que eu escuto, com o que eu sigo, com os ambientes que eu ando, tudo isso, gente, influencia sim na sua saúde mental. Se você está, como eu vivo falando aqui, né, fazendo reprogramações e tudo para limpar a sua mente, aí você vai sujo de novo, então cuidado que às vezes no seu dia a dia tem coisas que tá provocando doença mental em você e você nem sabe, tá certo? Às vezes são pessoas, às vezes são atitudes, Instagrams, redes sociais exageradamente, né? Então, quando eu percebo que eu tô já nisso aí, eu já começo a sair pela tangente, porque eu tô vigiando bastante isso, eu não vou mais deixar me enfiar no fundo do poço, tá? Então, essa foi a terceira. A quarta atitude que eu tomei e me tirou do fundo do poço foi criar uma rotina mínima de autocuidado. Eu agora, essa ainda está sendo um desafio para mim, mas eu estou vigiando, digamos assim. Eu ainda estou melhorando ela, mas eu já, né, na última vez ali que eu estava bem no fundo do poço, né, como eu falei, eu estou contando algo que eu já vivi. Então eu fiz isso, eu decidi que eu ia começar a olhar mais para mim, eu ia me cuidar mais, eu ia me arrumar, como eu já falei aqui a vocês, eu saio de casa arrumada agora, eu não saio mais de qualquer jeito. Eu comecei a limpar minha pele, coisa que eu não fazia, coisa básica, como limpar, de hidratar, esfoliar, né? Lavar ali o cabelo, passar um pouco mais de tempo no banho, era uma coisa que eu não fazia, eu tomava banho a jato, agora eu tiro ali um tempinho, né? Então eu tenho priorizado um pouco essa rotina de autocuidado, inicialmente com coisas básicas para que eu dê conta, mas a minha meta é que isso se estenda mais. Tem várias coisas que eu quero fazer, eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu quero fazer para me autocuidar, para eu cuidar de mim, para eu me mimar, como diria, né, a influencer lá famosinha, né, me mimei, né, então eu quero cada vez mais estar me mimando com pequenos cuidados diários, um banho mais demorado, uma roupa cheirosinha, às vezes eu usava a roupa 3, 4 vezes, já tava com aquela nhacazinha aí, eu não tá suja, assim, aparentemente dá para usar mais um pouquinho, nesses detalhes aí, que eu tô começando a mudar e eu tô começando a me respeitar mais, me amar mais e a se preocupar com esses mínimos detalhes de autocuidado no dia a dia. A próxima atitude que me fez que me tirou do fundo do poço foi parar de reclamar mais, parar de reclamar e começar a agir mais. Então, assim, essa questão de parar de reclamar é um desafio ainda, porque vez por outra eu me pego querendo reclamar de alguma situação que eu estou vivendo, de alguma dificuldade. Aí eu, não, senhora, qual é a situação que você está vivendo? Tá, é essa daqui, por exemplo. Às vezes eu quero fazer no meu trabalho várias coisas de manhã e quando eu vou olhar já está na hora de deixar a Letícia para a escola. Aí às vezes eu me pego querendo reclamar, mas porque eu não tenho ajuda, mas porque meu marido podia me ajudar, podia fazer alguma coisa, tá? Aí eu comecei a olhar para isso e dizer assim, não, você vai conversar com o pessoal da casa para ajudar a manter as coisas em ordem, as atitudes, né, que eu vou tomar e não ficar ali só no campo da reclamação. Vou me reunir, vou avisar todo mundo que eu quero, a partir de agora, que quando for comer, viu a louça lavada, não quero mais que deixe louça aqui. Vá lá e lave para manter a casa organizada.
Vou acordar mais cedo, por exemplo, vou tentar organizar as coisas de noite para quando amanhecer o dia, meu dia já está livre para eu começar e ter mais tempo de trabalho. Então eu parei de reclamar mais, isso é uma vigilância, tá? Porque eu faço até hoje, e comecei a focar em agir mais. Então, quais são os problemas que eu tenho? Que eu estou enfrentando no meu dia a dia. E eu gosto muito de falar do dia a dia, tá, gente? Não de coisas assim, nossa, utópicas, né? Do dia a dia, do simples arrumado de casa, que você tá vendo que tem muita coisa para você fazer, você não tá dando conta. Peraí, calma, vamos olhar para isso aqui. Como é que eu posso resolver? E não ficar ali só reclamando, não vai dar em nada. Senta com quem tem que sentar, tenha conversa difícil com quem tem que ter, mas coloca o pingo nos is e começa a agir ao invés de reclamar. Então, reclamar acabou-se, né? Acabou-se a sua vida de reclamação, porque se você fizer isso, você vai ver que você também vai começar a sair do fundo do poço muito mais rápido. Quais são as situações da tua vida que você está aí reclamando todos os dias? Anota elas. Rapaz, todo dia eu estou reclamando disso aqui. Estou reclamando que tem uma toalha molhada em cima da cama, dos meus filhos, do meu marido. Todo dia eu percebo que eu estou reclamando porque eu não consegui fazer nenhuma atividade física. Então, você vai sentar e vai olhar. Porque eu estou reclamando disso aqui? Estou. Então, quais são as soluções? Vamos pesquisar. Vamos para o YouTube, vamos para o Google, vamos para o ChatGPT. Vamos lá, chat, me ajuda aqui a resolver isso aqui. Então, comece a agir. Reclamar não vai resolver nada. Vai só atrair mais problemas daquilo que você está ali reclamando. Você está clamando, não, você está reclamando, reforçando o perrengue que você está passando. Então, para de reclamar e troca pelo agir. É o que eu estou fazendo, me esforçando, né? Porque tem hora que eu esqueço e começo a reclamar e eu me lembro, não, reclamar não, querida, como é que a gente resolve? Então, vamos resolver. Não perde mais tempo reclamando. E uma outra coisa que eu estou fazendo aí, nem sei, mas acho que é a sexta, né? A sexta coisa que eu estou fazendo, que eu fiz, né, para sair do fundo do poço, também ainda estou em processo, porque às vezes, se você não vigiar, você vai cair em fundo do poço de novo. Se você não vigiar nisso aqui, eu não estou no fundo do poço, então vigie logo, minha irmã, antes que você caia, tá bom? E essa sexta é colocar pequenas metas. Por exemplo, eu quero fazer atividade física. Só que você está vendo que está desafiador para você ir para academia todo dia, por exemplo. Então, coloca uma meta, eu vou me mexer 3 vezes por semana. Eu não consigo ir para academia, já tentei, acontece de tudo, eu não vou. Então, pronto. Aí vai diminuindo até você conseguir bater uma meta pequena, uma meta possível. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa dificílima de ir para academia. Eu já sei, gente, que tem que ir, eu sei, mas eu não vou pagar uma academia, porque eu já fiz isso e eu não vou. Então, o que é que eu faço? Eu digo, eu tenho que dar 3 voltas aqui no meu condomínio, por exemplo. Então, quando eu der 3 voltas no meu condomínio, por dia, durante 7 dias, aí eu vou ter uma meta. Aí eu vou e faço mais uma semana. Quando eu tiver 30 dias fazendo bem direitinho essa meta, aí eu vou tentar a próxima meta, que é ir para uma academia, por exemplo. Então, comece a colocar pequenas metas, trabalhe com pequenas metas. Por exemplo, eu tô com uma meta financeira, né, de fazer, de juntar um dinheiro para um propósito específico. E a meta que eu quero juntar é bem grande. Aí eu comecei a me dar uma desanimada, já não estava nem, ao invés dela estar surtindo efeito, tá surtindo efeito contrário, eu não queria mais juntar porque era muito grande. Aí eu comecei a diminuir ela, diminuir, e criei várias metas, criei 3 grandes metas. Não, dessa meta grandona eu dividi ela em 3. Depois desses 3 blocos, cada bloco desse, eu dividi em mais 10 pequenas metas, certo? Aí essas 10 pequenas metas, por exemplo, a primeira meta eu bati, só que ela não era tão simples, era um pouquinho alto também, à vista do que eu estava antes quando eu comecei, agora está mais fácil. Aí eu bati a primeira meta, bati a segunda meta, estou indo para a terceira meta financeira que eu estabeleci para atingir a primeira meta do primeiro bloco. São 3 blocos, eu peguei minha metona, dividi em 3 blocos. Vamos dar um exemplo em dinheiro para ficar mais fácil? Digamos que a minha meta seja 30 mil reais, eu juntar 30 mil, que não é, tá? Aí eu peguei esses 30 mil e dividi em 3 de 10 mil. Aí eu peguei a de 10 mil, a primeira de 10 mil e dividi em 10 de mil. Então, quando eu bati a primeira de 1000, eu dei o check. Bati a segunda de 1000, dei o check. Isso vai levando mensagem para o seu cérebro de que você consegue. E quando você menos esperar, você já vai estar numa realidade bem melhor do que a que você estava quando você começou. Então, estipule pequenas metas para todas as áreas da sua vida. Eu quero começar na internet, como a Kélia vive falando disso. Então, qual é o primeiro passo? Eu tenho que ter tal coisa.
Tá, mas o que eu consigo fazer hoje? Qual a metinha que eu consigo bater essa meta para eu gerar consistência, frequência? Igual eu aqui no canal, eu estipulei uma meta de vídeos por semana, são 3 vídeos por semana, só que eu voltei das férias e não consegui na primeira semana, não postei foi nada de vídeo. Aí eu, epa moça, aí agora eu tô dando uma compensada e postando quase aí vídeos todos os dias até que fique em dia com a quantidade de vídeos que precisa ter no canal em um mês para eu bater a minha meta financeira também aqui do canal. Você tá entendendo? Então, estipule pequenas metas e foque para você, faça uma meta que você consiga cumprir, que seja bem fácil. Isso aqui eu tiro de letra, porque aí você vai mandar mensagem pro seu cérebro que você consegue, tá bom? E a 7ª e última meta, essa daqui é a mais, assim, foi a que mais me ajudou a sair do fundo do poço. E confesso que essa daqui também ainda está sendo um exercício para mim, para que eu não entre mais em fundos do poço, né? Aprender a me ouvir. Pois é, nós temos a tal da intuição, pois é, e quem é crente, cristão, ainda tem o Espírito Santo. Então, às vezes, o Espírito Santo fala com a gente, a intuição, seja lá o que você acredite, fala com você, não faça tal coisa, não vá para tal lugar. E você, ó, faz ouvido de mercador e vai-se embora e faz o que você quer fazer e pronto. Então, isso aí vai te levar para o fundo do poço. Por não me ouvir, né, aquilo que eu estava sentindo, respeitar o que eu estava sentindo, respeitar o que estava chegando para mim, eu me enfiei no fundo do poço em várias áreas da minha vida. E hoje eu consegui sair assim, me ouvindo, começando a me respeitar mais. Foi daí que eu criei também o Manual do Volta Pra Mim. Quando eu fui criar o manual, eu me lembrei dessa época que eu passei. Eu disse, rapaz, eu vou criar mesmo esse negócio porque eu nunca mais quero sair, quero voltar nessa situação. Por quê? Porque foram não observar as mensagens que chegaram para mim, os alertas, que eu me enfiei no fundo do poço. Então, o Manual do Voto Pra Mim, por exemplo, são coisas que eu aprendi a entender os meus limites, a me conhecer. Então, por exemplo, quando alguém quer me fazer assinar tal papel, ou fazer para tal lugar, ou querer me enfiar em tal coisa, aí eu vou no meu manual e eu olho o que é que eu decidi fazer nessa parte aqui, o que é que eu gosto, o que é que eu tolero e até onde é o meu limite. Eu não tolero tal coisa, tem uma parte lá que vai dizer isso. Então, se eu não tolero tal coisa, quando essa tal coisa estiver chegando para mim, eu vou lembrar, eu não tolero isso aqui, então não vou aceitar, vou criar situações para que eu me saia daquilo ali e eu não vou mais aceitar. Então, aprender a se ouvir, porque tem muitas vezes, chega no seu ouvido, não faça, não diga não, ou não vá para aquele lugar, não vista essa roupa, ou sei lá, várias situações. Eu ouço tanto direcionamentos que às vezes eu fico assim, caramba, parece até que tem um GPS aqui me guiando, aqui pegando pela mão e guiando, porque às vezes, gente, são vozes, assim, a voz bem clara ali do Espírito Santo, que eu sei que é o Espírito Santo, porque eu amanheço, o meu bom dia é bom dia, Espírito Santo, minha fonte de sabedoria infinita, me guie no dia de hoje. Eu digo isso todos os dias, gente, eu declaro essa frase todos os dias. Então, eu sinto mesmo, tem dia que eu sinto assim, caramba, o Espírito Santo mandou dobrar a direita, quando eu ia dobrar a esquerda, ele disse, não, dobra aqui. Aí eu dobrei, encontrei uma pessoa. Ontem foi um caso, eu estava ontem no shopping e eu ia fazer tal coisa, um negócio lá que eu ia fazer. Aí do nada eu disse assim, compra um sorvete aqui. Quando eu olho para a esquerda, que eu vou comprar um sorvete, tá uma amiga minha antiga, uma parceira de negócios também. E aí, quando eu vi ela disse, oi, tudo bem? Aí falei com ela, senta aqui, minha amiga, que tem um negócio pra você. Menina, na hora, já sentei, a gente já foi conversando e já deu negócio. Ou seja, se eu tivesse não parado para comprar o sorvete, eu não teria fechado, visto essa minha amiga, e teria fechado um negócio ali imediatamente. Então, aprenda a se ouvir para você não só, para você sair do fundo do poço, caso você esteja, e para você não entrar em um fundo do poço, não cair no fundo do poço de novo. Tá bom? Então, é isso, essas são as 7 atitudes. Me fale qual dessas atitudes você acha que você precisa tomar para sair do fundo do poço que talvez você esteja agora. Ou, Kélia, eu não estou em cima do fundo, eu não estou no fundo do poço, mas eu estou quase. Me deixe saber, ô Kélia, eu não estou no fundo do poço, nem estou quase, mas já gostei porque tem coisas aí que eu já estou deixando acontecer, não estou fazendo, não estou tomando atitude e pode ser que se eu não fizer alguma coisa eu vou entrar no fundo do poço. Quero saber qualquer uma das situações, tá bom? É isso, continue aqui no canal assistindo, vou deixar o link do De Volta Pra Mim e dos áudios de reprogramação. Compre, é um investimento na sua vida e você vai ver que vai ajudar demais. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.